Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen e o campeão do mundo Gukesh se encontram novamente. O número 1 do mundo contra o campeão. E aqui, último dia aqui do torneio Clutch Chess 2025. Partidas rápidas, 10 minutos para cada jogador, 5 segundos de acréscimo por lance. No primeiro dia do torneio, o Gukesh venceu o dia, mas a pontuação valia pouco no primeiro dia. São 3 dias de torneio e o ritmo de jogo se mantém o mesmo durante os 3 dias, mas ao contrário do nível de cansaço, né, da disposição do jogador que vai caindo, né, a disposição vai caindo durante os dias, mas a pontuação vai aumentando. É interessante isso, faz bastante sentido. É mais difícil ganhar no último dia do que no primeiro, tá todo mundo cansado, né? Então, e o Gukesh, infelizmente, nos outros dias, no segundo dia ficou em último. Vamos ver o terceiro, será que ele vai conseguir aqui, então, vencer o Magnus Carlsen? Aliás, uma reflexão que eu faço aqui, né? Será que depois daquele soco na mesa, o Gukesh ficou meio traumatizado? Porque traumatiza, né? Você faz isso com um animal, a mesma coisa, você faz um barulho muito grande para um animal que tá perto de você. Toda vez que o cachorro sentar do teu lado, você dá um berro gigante ali. O que vai acontecer com o cachorro? Ele não vai mais querer sentar do teu lado, não é? Então eu não sei, será que o Carlsen deu aquele pancada na mesa, o Gukesh tomou um susto, Deus nos acuda. Não sei nem se a calça dele ficou mais pesada ou não depois daquele dia, mas não sei. De repente, ficou um trauma. Ou será que o Gukesh vai conseguir vencer esse trauma e vencer o Magnus Carlsen? Porque de lá pra cá a coisa desandou, né? O Gukesh tava indo bem contra o Carlsen, mas depois daquele soco lá... Vamos ver se ele consegue hoje aqui. Gukesh tem as peças brancas, meus amigos, e abre aqui a partida com o peão do rei E4. Carlsen responde com E5, venha. Cavalo vem para F3, cavalo vem para C6 protegendo, convidando para uma abertura espanhola o Ruy Lopes com bispo B5. Muito bem. Seguimos aqui com o lance A6, o Magnus Carlsen questiona o bispo, e aqui temos o lance bispo em A4, mantendo o bispo no jogo, não indo para a variante das trocas, que também é possível, né? Eu gosto muito de jogar essa variante, em geral eu não tomo aqui direto, por conta de dama D4, que vai atacar aqui e vai recuperar material, né? Aqui eu gosto de rocar e vai para um jogo equilibrado, chances para os dois lados. Quem me acompanha sabe que contra H3 aqui tem H5, né? Às vezes a turma joga isso contra mim. Aqui D3 e por aí vai embora. Você não pode tomar, hein? Se você cair um dia nessa situação aqui, não vai tomar o bispo porque você vai ter problema. O computador fala que dá, curioso, eu não sabia que dá, mas dá, mas é ruim, né? Dá, mas é ruim aqui, as pretas já estão melhores. Por exemplo, vem para cá, vem para cá. O difícil é parar esse ataque, né? Aí aqui tem que jogar rei F1. Não, parece ruim demais isso. Só a máquina fala que tá tudo bem jogando isso aqui. Entre ser humano não presta. Mas vamos voltar para a partida. Bispo A4 foi jogado, não para a variante das trocas. E o Carlsen segue pressionando o peão central. Roque deixando o peão, lance muito comum, típico das maioria das linhas aí de Ruy Lopes. E as pretas podem tomar ou podem seguir o desenvolvimento. O lance defesa morph. Essa defesa aqui ela é bem antiga, né? Ela tem alguns séculos aí que ela começou a ser jogada em alto nível e ganhou até o nome do morph, né? D3 foi jogado B5, morph que é um jogador do século XIX, se eu não me engano, né? Bom, temos aqui o lance bispo B3 e agora Magnus Carlsen coloca o rei em segurança. E aqui a torre vem para o jogo, trazendo mais influência no peão central. Pode ser que as brancas estejam preparando no futuro uma ruptura com D4, não no momento. E aqui o Magnus Carlsen joga com D6, ele precisa tirar o bispo de casas claras, ele precisa soltar aqui o jogo. E nessa posição também, esse lance ele faz mais uma coisa. Além de ameaçar bispo G4, tem uma coisa mais forte ainda que esse lance faz. Ele dá liberdade para o cavalo. Ao proteger o peão central, o Magnus Carlsen está ameaçando jogar cavalo A5 e se livrar desse poderoso bispo da Ruy Lopes. Esse é o objetivo principal. E também, claro, traz essa ameaça, mas esse é o melhor de todos. E por isso o Gukesh joga com C3, lance teórico aqui, né? Dando a possibilidade de manter o bispo no jogo. Magnus Carlsen segue com bispo em B7, um lance valente porque descuida da casa de F5, que muitas vezes passa a ser uma casa bacana para esse cavalo. E cavalo de bem D2, o Gukesh fica de olho. Aqui H6 foi jogado, cavalo F1. Diretamente o Gukesh vai fazendo aquele caminho que a gente acabou de comentar.
Carlsen joga com torre E8 e o cavalo G3. O cavalo veio vindo a galope. Magnus Carlsen joga com bispo em F8. Ok, o bispo tá aqui protegendo o rei, a torre ganhou influência, parecido com uma partida recente que o Carlsen jogou. E aqui depois de D4, Magnus joga com o lance cavalo em A5, o bispo atacado fica aqui no tabuleiro e o Magnus melhora a posição do cavalo, colocando pressão no peão, trazendo mais uma proteção para o peão central. E fazer o que? Será que dá para tentar expulsar esse cavalo daqui com B3? Dá. E é exatamente o que o Gukesh faz. E o Magnus Carlsen manobra o cavalo para casa de B6. Que loucura! A4 foi jogado pelo Gukesh. Temos aqui trocas, peão toma e aqui A5 paralisando esse peão. E bispo D3 ganha mais mobilidade para o bispo, controla o salto da casa, do cavalo na casa de C4. E o Magnus Carlsen segue com o lance dama C8. O que esse lance aqui tá querendo? Ele veio proteger aqui o bispo ou ele veio dar suporte para a casa de A6? As duas coisas, né? Mas principalmente dar suporte para a casa de A6, claro, sem descuidar também de possibilidades na ala do rei. D5 foi jogado, Magnus Carlsen também deu suporte para a casa de C6, bacana aqui o que esse lance de dama foi importante, hein? E aqui bispo E3 foi jogado pelo Gukesh atacando o recém-desprotegido cavalo de B6. Magnus Carlsen tira o cachorro daí. Agora, o meu vizinho bateu o olho nessa posição, é Felipe o nome dele, ele é neto do... Enfim, ele bateu o olho e falou assim, não, mas aqui o Carlsen, você me perdoe, mas ele não precisava tirar o cavalo. E quando ele fala as coisas eu respeito, mesmo quando ele critica o Carlsen, porque ele é uma das únicas pessoas que eu conheço na vida que podem criticar até o Carlsen. Agora é o seguinte, meus amigos, o que ele falou que dá pra jogar aqui? Peão toma. Eu falei, mas que absurdo é esse? Ele falou, porque depois de bispo toma tem esse garfo aqui. Eu falei, mas esse garfo não é de nada, porque aqui você joga cavalo toma. Ele falou, calma, depois de bispo toma e bispo toma, você segue com cavalo toma e torre toma, e aqui tem dama C6, dando esse duplo. E não dá pra jogar a torre B4 por conta do peão de A5. Eu falei, nossa, mas você já tinha analisado essa posição? Ele falou, não, eu encontrei agora, pensando em um segundo. Mas enfim, tudo bem, tinha essa linha meio felipesca aqui, não vamos entrar nesse mérito. O Magnus Carlsen joga com o cavalo de B aqui em D7 e o computador considera que isso foi uma chance perdida, que o melhor mesmo era a linha do meu vizinho. E a partida seguiu com o lance C4, o Gukesh está de volta no jogo. Bispo em A6 coloca pressão nas casas claras, H3 foi jogado pelo Gukesh. Torre vem para a coluna B, as torres gostam de jogar nas colunas abertas. E aqui dama em E2, o Gukesh traz mais um suporte para o peão de C4, faz a possibilidade da ruptura no futuro, dá para preparar para isso e também conecta as torres. Magnus joga com cavalo C5, um lance arriscado. Por que a gente fala que é um lance arriscado? Esse lance coloca pressão no bispo, coloca pressão no peão, é verdade, mas ele pode ser capturado e aí quebra um pouco a estrutura de peões do Carlsen, né? Mas se ele jogou isso é porque deve ser bom. O Gukesh paga pra ver, bispo toma, peão toma e dama Macedônia foi jogada aqui pelo Gukesh. Continua protegendo aqui em C4, dá suporte para casa de B1, dá suporte para o peão central. E o Magnus Carlsen segue com torre B4 e aqui... o Carlsen meio que começa a ganhar iniciativa, né? Porque se você for ver, é o Carlsen que tá sobrecarregando, é o Carlsen que tá atacando, é o Gukesh que tá tendo que se defender, né? Então é interessante observar isso. Bispo F1 foi jogado aqui pelo Gukesh, um lance que não faz muito sentido. Não sei se daria para tentar alguma outra coisa. Nessa torre aqui, o peão tá protegido, tentar trazer ela pro jogo, ou manobrar o cavalo para cá, tirar um pouco a sobrecarga da dama, não sei o que pode ser jogado aqui, mas bispo F1 não tem cara, né, de ser um lance muito promissor. G6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, finalmente controlando aqui a casa de F5, o bispo vai poder cobrir também o buraco que ficou agora nas casas escuras. Gukesh segue com torre de E em D1, muito bem, um lance que apesar do computador dizer que não é o melhor, aqui teria que usar essa torre, manter essa torre aqui protegendo o peão central para poder dar liberdade para o cavalo. A ideia do Gukesh é boa, mas a execução talvez não seja. Magnus Carlsen segue com dama C7. Esse lance dá mais mobilidade para as peças e também traz mais uma proteção para o peão e cuida do avanço do peão para a casa de D6. A partida segue com torre D2 e aqui o Magnus Carlsen segue com peão toma.
Peão toma, e agora o Carlsen tem um peão passado, as brancas também têm um peão passado, os bispos aqui se encaram, e o Magnus Carlsen poderia ir para as trocas, mas segue com o lance C4, um peão muito bem amparado por muita gente. Gukesh segue com o lance dama C1, um lance que dá mais mobilidade para a torre. Também coloca alguma pressãozinha aqui no futuro, e aqui o Magnus Carlsen segue com torre C8. Torre C2, tenta paralisar o avanço desse peão. Esse peão é perigoso demais. Magnus Carlsen segue com bispo G7. Gukesh não tem muito lance. O que ele poderia pensar? De novo, no cavalo D2? Não sei, torre A3, alguma ideia desse tipo? O Gukesh vai pro lance H4, o Magnus Carlsen fala que não, joga um H5, fala, não vem passar a vez com H4, né? Joga um H5 aqui, dá aquela questionada, e o Gukesh agora vai pra ideia do torre A3 com torre C3. É interessante notar que a cada lance que passa, a avaliação das pretas vai ficando um pouquinho melhor, ou seja, o Gukesh já não tá mais jogando com a qualidade usual, porque o tempo tá caindo, e o Carlsen continua com a mesma qualidade de sempre. Consistência é a palavra-chave no xadrez. Cavalo G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance que a princípio não ameaça nada, mas tirou proveito de que o peão veio para H4, o cavalo ganhou essa casa, e o Magnus Carlsen vai para esse princípio, né, da sobrecarga, ele sempre vai sobrecarregando o adversário. Gukesh joga com torre de A em C3, e aqui ele colocou 1, 2, 3, 4 ataques, possivelmente 5 ataques para cima desse peão. E agora, Magno Carlo segue com o lance dama B6, meus amigos. E agora, não dá para tomar o peão aqui de C4, por conta de torre aqui de C por C4 e bispo. Não dá para jogar bispo, tá? Olha eu estragando a partida do Carlsen. Não dá para jogar bispo aqui? Dá sim. Bispo toma, e depois de torre toma, simplesmente torre toma. E aqui você, se jogar aqui torre toma, tá caindo em F2, né? O ponto todo é esse. Dama por F2 com cheque, joga o rei pra cá, vai pra lá, vem você pra cá. E aqui, apesar da peça menos, as pretas têm um ataque fenomenal, né? Não, nem tem peça menos, tá igual, né, o material. Eu tinha esquecido desse bispo aqui, tava tão escondidinho, agora eu encontrei ele. E aqui já não tem mais defesa, né? Se você tentar defender aqui, o mate tá chegando pelo outro lado. Então, meus amigos, não dá para jogar bispo por C4, que legal, né? E agora fez bastante sentido o lance cavalo G4 com essa pressão infinita, amarrou a torre lá, ou seja, esse peão agora tá protegido, uma maneira muito chique de proteger o peão. O Magnus Carlsen encontrou. E aqui o Gukesh já está estrategicamente esmagado, né? Está estrategicamente perdido. O que ele vai jogar aqui? Tem um bispo esmagado, aqui nada funciona. O Gukesh tenta jogar dama D2 aqui, faz algum sentido, e o Carlsen joga bispo H6. Lembra desse bispo, ó, que a gente estava até esquecendo dele? Ele falou, eu existo. Cavalo protegendo, ataca a dama, tira essa casa da dama agora. O problema não é atacou a dama, que legal, tomara que ele não veja, se ele não vir... Se ele não vir, tá certo, né? Eu vou capturar essa dama. E não é só pra isso esse lance, não. Esse lance tira uma casa. Zumbislândia tá sendo desenhada. Dama em E2 foi jogado. E agora bispo em F4. Cara, é surreal. Ameaçou capturar o cachorro, uma vez que o peão aqui tá cravado. E por isso o Gukesh tem que fazer um dos lances mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu não consigo encontrar um lance mais triste do que esse, um cavalo indo para casa de H1. Cavalo H1 é um lance que a pessoa faz já com lágrima nos olhos. Assim, por favor, pare, né? Já chorando, cavalo H1 é um lance... Você tem que ligar o tango argentino para fazer esse lance aqui. Eu ouço, se eu jogar esse lance, eu com certeza vou ouvir mentalmente um tango argentino daquele bem triste, né? Porque esse lance aqui, cavalo H1, não tem casa pior para o cachorro. A partida seguiu agora com o lance torre B3, meus amigos. Que lance do Magno Carlo. E o ponto todo é que aqui, se torre toma, o Magnus Carlsen tá fazendo peão toma com o ataque para cima da torre. Depois de torre toma e bispo toma, não dá para parar esse peão. Por exemplo, aqui a dama vai chegar em B4, vai capturar e vai avançar, e não há o que fazer contra esse plano, né? G3, por exemplo, o bispo volta, vai ser parecido com o que aconteceu na partida. Porque a partida seguiu com G3, Magnus Carlsen volta o bispo para H6, bispo H3, tenta trocar um pouquinho de peça, e cada lance que o Gukesh joga, o Stockfish xinga mais um pouco, e o Magnus Carlsen vai para um lance maravilhoso nessa posição, galera. Um lance realmente espetacular. O Magnus Carlsen vai para o lance dama B4. É muito bonita essa finalização, porque o material tá igual. E nessa posição, meus amigos, Gukesh, o campeão do mundo,
arregala os olhos e abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Olha esse checkmate na torre aqui, né? Deu checkmate na torre. Não tem como defender. Você pode tentar esse lance de dama, vai acabar levando esse aqui. Vamos mostrar. Vamos mostrar algumas possíveis continuações, né? Primeiro, será que dá para tomar a torre aqui? Mesma coisa que a gente já mostrou agora há pouco. Não funciona. Aqui você vai jogar bispo toma, vai tentar trazer a dama, cai o peão de A4 e aqui, então, só uma possível continuação. As brancas tentariam trocar um pouquinho de peça. Aqui você pode cravar o cachorro e a dama está sobrecarregada, defendendo o cavalo, defendendo o avanço do peão, que está chegando aqui muito em breve, né? Você pode jogar aqui assim e promover. Ou seja, aqui as pretas vão ganhar. Agora, uma outra possibilidade aqui depois desse dama B4, legal, né? Fala assim, eu vou defender minha torre, então. Então vamos colocar aqui uma outra possível continuação, defender a torre. Aqui tá vindo torre B1, teria que voltar essa torre, certo? Mas, olha quem tá aqui, né? Bispo por C1. Agora, se você é um jogador tático, você pode até jogar este, ó, dama por C3, legal esse aqui, né? E depois de... torre por C3 você tomaria a dama, e se dama toma, você teria torre por C1 aqui com cheque, olha que bacana, né? Ficando com material a mais aqui, uma torre a mais não é brincadeira, né? Uma torre e um cavalo chorando até agora. Esse cavalo vai chorar até o fim da partida, ele não consegue jogar esse cara. Percebam que finalização. Agora olha essa posição final, um cavalo chorando lá em H1. Um bispo meio tentando enxergar alguma coisa, não enxerga nada, tem um cavalo que fica indo na frente dele. Esse outro cavalo aqui, coitado, eu não vou nem criticar, mas a gente até esquece que ele existe. Essas duas torres aqui, uma empurrando a outra. Vai você pra lá, vai você. E a dama fala, o que eu faço? E ninguém sabe. É uma posição inexplicável aqui que o Magnus Carlsen conseguiu montar. Pura poesia. Bora dar uma olhada no relatório do chess.com aqui para essa partida. 95.2, tá bom ou não? 89 pro Gukesh. E que isso, cara, o Magnus Carlsen joga realmente como uma máquina, né? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Esse cara é uma engine ambulante, né? O cara é a engine em pessoa. Com essa vitória, Magnus Carlsen provavelmente ganha o torneio, né? Vamos olhar aqui a classificação final aqui do torneio, né? A gente teve aí o Magnus Carlsen, então, pontuando bastante nesse último dia. Disparou na tabela para 25 pontos e meio, 16 pontos e meio Caruana, 14 o Nakamura. O Caruana foi melhor que o Naka, hein? E aqui o Gukesh ficou na última colocação, o nosso campeão do mundo aqui, né? Que é muito jovem, né, galera? Muito jovem. Ele é campeão do mundo com todo o mérito. Ele realmente fez um treinamento e um foco, né? E uma preparação absurda para o torneio de candidatos, para o Mundial. Tem todo o mérito possível o Gukesh para ter se tornado campeão do mundo. Mas é claro, não significa que os outros jogadores, né, ele fez ali uma campanha muito boa, né, mas a consistência no xadrez é o que manda. O Gukesh, na minha opinião, ainda tem muito chão para chegar no nível do Caruana, do Nakamura, né, do Magnus Carlsen. Eu acho que ele tem tudo para isso, ele é muito jovem, galera. O Gukesh tem 16 anos e 60 meses de idade. Né? É muito jovem ainda. E tudo bem, ele tem a barba maior que a nossa, mas isso dá a impressão que ele já tem os 40 anos, mas não tem. Eu acho que ele tem... Quanto que ele tem, o Gukesh? 21 anos, acho. Deixa eu ver se fala aqui. Aqui, ó, no perfil da feed, ó. Tem a idade dele aqui, ó. Ele é de 2006. Ele tem 18 anos, né? 19 anos. Então é impressionante, né? Impressionante. O moleque é um fenômeno. Tem tudo pra ser um grande nome aí da história, né? Tá bom, turma, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!